certo, meu time? Nós estamos de volta, guerreiras de Oz, mostrando que aqui em Osasco o negócio pega quando o assunto é calcinha. Cara, vai vendo. Lá no auge da pandemia, lembra? Tava todo mundo meio desesperadão, com medo de morrer. Ai, pois é, mas tinha muita gente no front. E no front, para que as pessoas mantivessem a calma e pudessem torcer pela vida, brigar pela vida. A gente está falando hoje, a gente traz hoje uma mulher da área da saúde. E olha, ela esteve lá no front para cuidar de milhares de pessoas e ela veio com garra. E não foi só garra não, porque ela é enfermeira. Só que ela chega no salto. Ui. Ela não chega no hospital, ela desfila. Com vocês, Maurília Pereira dos Santos, a Mari. Oi, gente. Olá, amor. Prazer. Boa noite. Ai, prazer estar aqui. Prazer, Delfine. Obrigada por aceitar estar com a gente, compartilhando, tá? Prazer. Toda a sua força. Gente, apenas aceita. Aqui nesse canal, a gente já chega já se inscrevendo, porque daqui até o final, vocês vão ver que vai ter que passar e compartilhar com toda a família. Mara, querida, enfermagem, saúde, e acho que já é falar de desafios num país em que, especialmente a saúde pública, ela é desafiadora por si só. Queria que você contasse um pouquinho com a gente como é que foi o início da enfermagem para você, o que te motivou a ir para essa área importante e necessária para todas as pessoas. Verdade, realmente. A enfermagem é uma área bem complexa. Você tem que fazer por amor mesmo, por gostar. No meu caso, na época, 20 anos atrás, em meio a uma vida difícil, filhos, um casamento turbulento, sofrido, muitas agressões, verbalmente, fisicamente, de todas as formas. Hoje em dia não é mais normal. As pessoas não escondem mais uma agressão. As pessoas agridem qualquer pessoa em qualquer lugar. Então, no meu caso, há 20 anos atrás, era sigilo. Era raro você, família, ficar sabendo. Então, eu escondi muito isso. Com uma vida sofrida. Eu acho que de tanto sofrimento, meu próprio marido mesmo, na época, ele se sentiu tão culpado, porque eu era do lar. Só cuidava das crianças mesmo. Na época, eu já tinha 2 filhos. Isso em 95. E ele um dia falou, por que você fica dentro dessa casa só cuidando de criança, vai procurar alguma coisa para você fazer? Ele falou isso, assim, com essas palavras. E eu, no outro dia, isso passou a tarde inteira na minha cabeça. E no outro dia eu entrei no ônibus, desci no centro de Barueri, onde eu moro, e eu não mudei muito. Me deparei com, eu pensei comigo, o que eu vou fazer? E me deparei com um logotipo da escola de enfermagem. Eu falei, é isso que eu vou fazer. E eu não pensei 2 vezes. Já fui na escola, fiz a matrícula e já voltei para casa e vou estudar. Só que a questão era, filhos, como que eu vou sair de casa e 2 filhos, quem vai cuidar? Mas, enfim, em meio a tantas agressões, mas ele se virava. Não faltava nada e ele acabou pagando alguém, acabou pagando todo o meu curso sofrido, porque há 20 anos atrás, os estágios eram longos, as apostilas eram caras, não tinha essa tecnologia de hoje, de internet. Era muito complicado. E teve vezes que eu achei que eu não ia conseguir, que eu ia desistir, porque era muito cansativo, muito estressante você trabalhar e estudar e ter uma vida com filhos pequenos. Então, assim, muito difícil mesmo. A vantagem é que era perto da minha casa, então eu sabia que eu ia passar a manhã inteira fora de casa. Na maior parte do tempo a preocupação era menos, porque eles iriam estar dormindo, à tarde ia para a escola. Então tinha esse lucro, digamos. Sim. E eu fui fazendo isso, quando chegou no finalzinho do curso, eu comecei a passar muito mal no estágio. E a professora falou, tem alguma coisa errada, você não vai entrar na sala. Eu falei, vou, mas aí eu acabei que eu passei muito mal. E lá mesmo eu descobri que eu estava grávida. Meu Deus! De novo! Você tá de brinde. De novo eu estava grávida. E eu já estava grávida de 4 meses nessa época. Só que aí eu já fiquei lá mesmo porque eu já estava com o início de um aborto.
E aí eu vim para casa de ambulância, fiquei alguns dias fora da escola, passou um tempo, deu uma estabilizada, não fazia quase nada, só ia mesmo para estudar. Teve o meu estágio que eu acompanhei só visual, não fiz nada devido à gravidez, mas deu certo. Deus preparou e deu certo, e no maior sufoco, mas eu fui passando o decorrer dos tempos e terminei os estudos num sacrifício, mas deu certo. Então, quer dizer, Assim você tinha os que eu dois pequenos E engravidei de mais um. e a gravidez foi, seguiu. E essa pessoa é saudável hoje. Totalmente, linda, maravilhosa, perfeita. Ah, Todas. então é a cara da mãe. Não, então é a cara da mãe. Não conhecemos o pai. Maravilhoso. São lindos mesmo, perfeitos. Olha, inclusive, eu tenho 4 netos. Uau! 4 netos. São maravilhosos. Gente, a mulherada... Gente... 4 netos. Não, a gente só tá com mulherada preta que chega aqui e fala a idade, gente. A gente quase cai para trás. A gente não consegue... Então, desde que eu comecei terminou o curso, antes de terminar mesmo, eu já procurei algo para fazer. Então, já comecei a home care, cuidadora, até que eu consegui um emprego no PS, faculdade, tudo. Uau. Tudo que você imagina, é meu sonho de consumo. Tudo. Trabalhei no PS que tudo que você imagina na face da terra aparecia lá. Época de final de ano, Copa do Mundo, Carnaval, nossa, é uma faculdade. Nossa. Maravilhoso. Eu amo o que eu faço. Gente. Faço por amor. Já percebemos então que quanto mais desafiador é o que ela, o que mexe com a nossa Mari. Há muitos anos teve um fato, eu não lembro mais ou menos quando, eu sei que já deve ter aí uns 15 anos. Uma reportagem no jornal de um rapaz que foi morto porque parou e deu carona, e enfim, eu fazia muito isso, de dar carona para os socorros na rua. Era muita empolgação, a gente fica muito assim, você não consegue ver alguém passando mal e não fazer nada. Eu não consigo, é meu, pode ser onde for. Eu paro o carro no meio do trânsito, eu saio, eu atravesso a avenida, farol verde, qualquer coisa. Você já tinha percebido isso antes de sair, naquela aflição, quando ele falou, vai lá trabalhar, antes de ter encontrado com o síndrome? Talvez o sofrimento, o desespero, a angústia, aquela vida difícil, aquela vida sofrida, de muitas agressões. Tipo, me dedico, eu sou a melhor mulher, eu sou super dedicada. E o que eu estou ganhando com isso? Pauladas, cacetadas. O máximo que eu posso falar que eu tive lucro, que os meus filhos são umas bênçãos. São filhos que nunca me deram trabalho. Então, assim, eu não me arrependo do meu sofrimento por eles. Eu parei de viver para eles, até um certo ponto da minha vida. E aí eu falei, não. Quando chegou uma época, antes de começar a trabalhar mesmo fora, foi quando eu me separei e eu falei, nós vamos passar fome, necessidade, mas nós vamos viver essa vida e vamos tocar para frente. E foi isso. Aí foi um novo enfrentamento, né? O estágio mãe solo. E foi isso, porque assim, depois, quando eu me separei, a minha filha mais de 16 anos hoje tinha 3 anos. E daí pra frente foi só nós 3, eles 3, e ficavam sozinhos, os mais velhos cuidavam dos mais novos, e assim. Hoje eu tenho um filho que tem 4 filhos, eu tenho uma filha casada, tenho uma de 16 que está comigo, só eu e ela em casa. Que familhão! E assim vai, maravilha. Olha, querida, isso já faz... Mari, já temos então, são 15 anos nessa jornada à frente dessa profissão, que antes de tudo é linda, e como você mesma disse, se não gostar, perdeu. Porque enfermagem é isso. Se você não gostar do que você faz, você não vai passar para aquela pessoa que está aí num leito precisando de um bom dia. A maioria das vezes, um bom dia já levanta aquela pessoa que está ali numa cama. Precisa de tem pessoas abandonadas nos hospitais. Pessoas que não recebem visita, não tem familiar, não tem. Eu não consigo não ser uma pessoa carismática. Eu não consigo levar os meus problemas, por mais que eu tenha, para o hospital. Eu já chego lá, bom dia, tudo bem. Enfim, eu procuro fazer o meu melhor. Quando eu saio da minha casa, eu posso estar sobrecarregada, um trapo, mas lá dentro eu sou uma outra pessoa e eu nunca fico sem meu batom. O meu plantão inteiro com batom. E de salto, que foi o que eu adiantei aqui. Quando
Se acontecer no decorrer do meu plantão, as pessoas que me conhecem, me ver sem batom, tem alguma coisa errada. Então, ele vai bater assim vai o decorrer do meu dia a dia. Agora, conta pra gente, você começou no estágio que você disse, cara, foi difícil. Você começou na pior escola, na pior escola para alguém que jamais gostaria de trabalhar num ambiente médico igual a mim. Você começou num PS. Você falou, carnaval, festa de fim de ano, são aqueles momentos em que esses ambientes são os mais agitados. Queria que você pudesse dividir com a gente, dentre tudo isso, esses momentos, qual foi o mais marcante e desafiador dentro dessa jornada? Alguma situação que você possa compartilhar? PS? Na vida, na carreira em si. Ai, é muita coisa. Eu imagino. É muita coisa, muito. No começo, pediatria pra mim era... Pode vir. Não tem essa, não tem paciente pra mim. Idoso, criança, mas no decorrer do tempo, depois que eu fui vó, mudou. Mas antes não. Minha primeira experiência de falar, Senhor, se for pra me seguir essa profissão, é hoje. Voltando lá um pouquinho no passado, eu estava grávida e eu estava passando por um finalzinho da gravidez e meu estágio foi no necrotério de Cotia. E não queriam deixar eu entrar. Eu vou. Aí você não vai. Aí a professora falou pra mim, você não vai. Eu falei, eu vou sim. Eu tô pagando o curso pra isso. Eu vim com essa barriga gigantesca de 80 quilos que eu estava, pra eu não entrar. E ela, que não pode, por causa do bebê, que isso daí passa pro bebê. Aí eu vou. Aí ela, com muita briga, ela falou, você vai olhar. Eu realmente só olhei. Mas eu antes falei, Senhor, se não for para me seguir essa profissão, se não for para eu estar aqui, então que me tire daqui logo. Se for, então que eu entre, que eu faça o que eu tenho que fazer. Do contrário, eu já quero ir embora para minha casa. Porque esse tempo todo estudando para chegar aqui, a parte que eu tenho que aprender, eu não vou ver. Exatamente. Eu entrei no necrotério e fiquei até o final do estágio. Até o final do dia. E ela ficou o tempo inteiro no meu pé. Aliás, todo mundo ficava no meu pé. Porque eu acabei virando mascote da turma, porque era barriga enorme. Mas essa foi uma parte que me marcou muito, porque eu estava grávida e eles ficaram muito, o emocional e tal, mas foi uma coisa que pra mim foi mais um dia normal do que ia acontecer no decorrer dos anos na minha vida. Sim. E voltando pro PS, a primeira cena que me chocou muito, que eu chorei muito mesmo quando eu fui pra casa, foi uma criança de 4 anos que se pendurou no tanque de cimento. E o tanque virou e quebrou. E a criança já chegou morta. Então essa foi a primeira vez que eu recebi, assim, na emergência, uma criança em óbito já, e a mãe com a criança no colo. Então, na hora, não tem como, você é humano. Não. Eu tenho filhos, ainda tinha filhos pequenos. A minha filha tinha pouco tempo que tinha nascido. Então, quando eu me deparei com aquela situação, eu chorei muito, muito mesmo. E não se arrependeu da escolha? Não me arrependo até hoje. O que vier pra mim pode vir, onde eu estiver eu socorro, só se eu não conseguir, não for a hora. Mas se eu estiver e Deus estiver do meu ladinho, não morre. Gente, não morre. E que bom que existem essas pessoas, tá? Não Porque, morre. olha, se fosse depender de mim, tá? Não, é que eu ia embora junto. Não morre. Ana, querida, a gente tá falando, Mari, você tocou num ponto que eu gostei muito, que foi do acolhimento. Nesse momento em que você não queria perder esse processo tão importante. Jamais. Que é estar lá no necrotério, né, Mário? Que delicinha, né, gente? Tá lá no necrotério. E esse acolhimento, eu tenho quase certeza que não foi assim que foi ao longo de toda a sua jornada de carreira. A gente está falando de uma mulher preta, uma mulher vaidosa, eu sofri, já sofri por bonita, isso. que chega no salto. Chego linda e maravilhosa, mas já sofri preconceito racial também por isso. Eu tenho certeza. Cor, mas, tipo... Algo que você possa contar pra gente compartilhar no âmbito da cor e da nossa cor, onde que isso foi um impeditivo para que você não pudesse fazer o seu trabalho com alegria? Isso nunca no decorrer do tempo, a gente fica meio... Foi a primeira vez que aconteceu comigo, um hospital particular, na Moca, tá? Trabalhava particular. E assim, é óbvio que particular muda um pouco do SUS, mas eu amo o SUS. Eu amo o SUS porque o SUS já pensou se não existe nós. O SUS? O SUS é nós. O SUS somos nós. O SUS é nós, sim. E assim, o paciente acamado, fase terminal, tá? Fase terminal, uma doença infecto-contagiosa, que é uma doença que hoje tem tratamento e a cada dia que passa, o tratamento fica mais moderno, mais eficaz e muito mais fácil
e as pessoas sobrevivem aí há mais de 40 anos, muito mais. Se a pessoa for bem estruturada para lidar com Que a... doença, Mari? Que doença? Pode falar? Posso falar. Qual? O HIV. Hoje em dia não é... Não, só tonto. A pessoa parou lá no hoje em dia a tempo pessoa não precisa ter estrutura para você. A pessoa tem que ter consciência de se fazer o tratamento correto. Sobrevive, a pessoa vive muitos anos. A gente acabou de ter um exemplo maravilhoso. Só que esse cara não sabia. Eu acredito que não, porque ele era super arrogante, prepotente, que eu queria realmente matar ele, mas na hora eu não tive nem voz. A minha colega disse, Mari, você pode trocar, posso falar o nome dele? Ele já deve ter morrido a essas alturas, que Deus o tenha. Nossa senhora. Vai lá, só não fala o sobrenome, pelo amor de Deus. Não sei o sobrenome, mas ele chamava Marcelo. Sim. E ela falou, você pode trocar o Marcelo? E ele falou, não, eu não quero que ela me troca. Aí a Sandra disse, um amigo de paixão até hoje, tá? Que a área da enfermagem é assim, você não perde o vínculo. É muito longa e ao mesmo tempo pequeno. Você dá a volta e você se esbarra. E ele disse, não, ela não vai me trocar, eu não quero que ela encoste em mim, porque ela é negra. Nossa. E assim vai, eu realmente não troquei ele, tá? Eu simplesmente fiquei chocada, estarrecida, paralisada, olhei assim meio que desconcertada pra ele, mas ela respondeu, vai te trocar sim. Mas eu não tive coragem mais de voltar pro quarto pra trocar ele. Até mesmo porque o hospital particular, eles têm lá seus... eles seguem lá o estilo deles, então para evitar, eu precisava do meu emprego, trabalhei muito tempo lá, mas eu não voltei mais, não troquei ele. E assim, é desagradável. E largou o hospital? Trabalhei pouco. Trabalhei pouco. E a minha vida inteira foi PS. PS, é ambulância, emergência, é só pauleira mesmo. Eu sou apaixonado por isso. Eu sou apaixonado por emergência, por BO. Falou que é BO, eu tô lá no meio. Agora, Mário, você falou mesmo, as coisas vão evoluindo, né? Novas tecnologias vão chegando. Vocês não param de aprender em momento algum. Isso deve ser uma dificuldade, né? Porque além de trabalhar, você tem que o quê? Se reciclar o tempo inteiro? Eu procurei o máximo, sabe? Eu fiz uma especializaçãozinha em fisioterapia, GO. Comecei faculdade, parei no 4º semestre, parei por condições financeiras. Eu parei por condições financeiras. Eu tô, que me troquei de horário do trabalho, vou tentar retomar. Mas eu fiz urgência e emergência. Então, eu sempre procuro algo para me especializar, porque a cada dia que passa, surge algo diferente. E na área da saúde, todos os dias você aprende algo. Por mais que você tenha 20, 30 anos, cada plantão você aprende algo, nem que seja com o paciente, mas é diferente, um plantão do outro. Não tem como. É totalmente. Quer dizer, gente, quer emoção, vá para a enfermagem. Vá para a enfermagem. A enfermagem não é... As pessoas acham que é um sonho de consumo, é limpar, dar banho, é fazer curativo, é pôr a mão na obra mesmo. É cuidar, é saber que tem uma pessoa ali, que tem um ente querido na cama, que precisa fazer mudança de decúbito, porque senão, se eu largar ele lá jogado, vai abrir uma lesão. Ou como você disse, ou que às vezes é uma pessoa que está ali sozinha que ninguém nem vai ver. Tem pessoas que precisam de um bom dia, de um abraço, de um oi. A gente não pode ficar abraçando todo mundo, mas esse é meu problema. Esse abraço e beijo acaba que a gente tem que ter um certo cuidado, porque as doenças respiratórias. E assim vai, na época da Covid. Não tinha como. Ou você morria de Covid ou você não morria de Covid, porque você tinha que trabalhar. Pensa num negócio insuportável, horrível, que eu não desejo pra ninguém, é aquela roupa branca, no meu caso. Você real. Ralando nas minhas coxas o dia inteiro. Que horror! Quando eu chegava em casa, eu falava, acho que eu vou ter que usar essa pomada de assadura, porque eu não aguento mais. E detalhe, você fica irreconhecível. É outra pessoa. Ninguém sabe quem é você. Não, total. É que nem doma, qualquer uniforme tira. Aí inventaram uma foto, coloca uma foto aqui em você, que você é você, eu coloco aqui no... Horrível, um calor que não era real. Nós perdemos muitas pessoas queridas. Parentes, no meu caso, graças a Deus, minha família é numerosa, todos estão aí ainda, graças a Deus, ninguém de Covid. Mas eu tive colegas, eu tive amigos de trabalho, assim, bem íntimos mesmo, que perderam a metade da família.
Gente, e Crianças, a culpa? E a tudo. culpa, Mari? E o sentimento de O culpa sentimento, de... porque, Sim, porque assim, você tem que salvar, mas exato. você também tem que voltar para casa. Eu sei, no começo, no primeiro ano da Covid, eu fiquei 6 meses sem ver minha mãe e 6 meses sem ver minha filha. Todos ficaram longe de mim. Falavam por vídeo chamada. Mas aí, quando foi passando o decorrer do ano, as pessoas largaram um pouco, acharam que aquela... Não deram muita importância depois de um ano. E morreu muita gente. Sim. Muitas pessoas sofreram e sofrem até hoje, porque foram muitas pessoas queridas. Um hospital, a gente olha e fala assim, é a realidade. Nossa, que hospital lindo, isso deve ser maravilhoso. Não, é horrível. Lá dentro tem pessoas que estão morrendo. Não é lindo. É horrível. Tem pessoas que precisam de bom dia, tudo bem. Aí troca minha fralda. Você chega às vezes no decorrer do dia, o paciente, ninguém me deu água hoje, eu estou de jejum, não apareceu isso. E assim vai, isso aí em geral. Então assim, é uma área complexa que você tem que gostar. É um dinheiro sofrido que você luta para ter. Sim. Não é aquela coisa que você hoje tem aí o ditado dos... é formado pelo Covid? Agora é assim, tá? Porque tem os nossos colegas que se formaram na época da pandemia. Foram online. É diferente de você estar com a mão na massa, no bruto. Totalmente. Então, assim, tem um preparo, você vai fazer uma medicação, é vida. Na área da enfermagem não tem, eu acho, não. É sim ou é não. Sim. É sim ou é não. Ou você sabe ou você não sabe. Na dúvida, não faça. Sensacional. Não faça. Eu ia te perguntar exatamente a hora. Não faça. Tá com dúvida, não põe a mão. Não faça. Ô, Mari, não existe esse não sei, não faça. Esse aprendizado, eu acho que esse vale até para a pergunta que eu te faria agora. Se teria algum aprendizado assim que você levou para a vida nesses seus 15 anos de atuação na carreira? Olha, aprendi tanta coisa que... Algum que determinou muita coisa. Eu acho que esse diz tudo. Não sabe, não faça. Não sabe, não faça. Isso também é uma coisa muito importante. Vou dar um exemplo de medicação. O diclofenaco e o Decadron, ambas as ampolas são iguais. As seringas são a mesma cor, transparente. A agulha também de aspiração é a mesma cor. Hoje em dia temos roxa, um vermelho mais claro, mas é um calibre maior. Mas as ampolas são iguais. Muda somente, dependendo do laboratório, a cor do nome da medicação. Mas você aspira, a cor do líquido é a mesma. O médico prescreve lá, você vai aspirar os dois. Na dúvida, você aspirou, pôs a seringa ali, você aspirou, pôs a outra. Quem você vai falar para mim quem é quem? Qual que é o diclofenaco e o Decadron? Não faça. Na dúvida, não faça. Gente, que responsabilidade, quanta atenção. Não faça. Então, assim, é algo que eu, não sou muito apegada a bens materiais. O meu negócio é eu estar bem comigo mesma. Eu já levo isso pra mim. Se eu estou bem, o resto que se dane. Eu não quero saber o que as pessoas vão falar. Não quero saber se falam que o meu salto, eu amo. Então eu trabalho mesmo, trabalho com minha calça apertadinha o dia inteiro, cubro tudo com meu jaleco, lindo e maravilhoso, super decente, tá? Trato todo mundo lindo e maravilhoso dentro do limite, mas eu tenho super autocuidado com medicação. Tenho muito cuidado. É comum nesse ambiente as pessoas não terem, Mari? Na verdade, às vezes não é nem cuidado. O cansaço. Eu procuro não me sobrecarregar muito para eu chegar lá com a mente boa. Porque uma medicação super simples, por exemplo, a dipirona. A dipirona bate o recorde de causas alérgicas. O paciente toma, de repente você está lá passando mal, dipirona. Então, assim, é comum, às vezes o estresse, o cansaço, ou até mesmo falta de atenção. Então, essa é uma área que é atenção a todo momento. A qualquer momento. É o que rege ali a atuação. É a atenção deveria, né? em geral, porque você está ali conversando com o paciente e ele, de repente, você virou as costas e ele cai. Então é uma coisa meio complexa, porque ele te chama 24 horas por dia, aquela campainha tocando no seu ouvido. Aí eu já falo, quem me incomoda? Eu falo isso já, quem que tá me incomodando nesse horário? Aí, socorro, me ajuda. Uma então, festa, assim, quer dizer, o turno dela é o turno da Às alegria. vezes, quando tá muito silêncio, o pessoal pergunta se tá tudo bem comigo. Quem me conhece sabe. Eu sempre fui assim, eu acredito que eu já fui chamada a atenção.
O nome que me falaram pra eu não ser, que eu tinha que parar de ser, dada. Mas eu não consigo. Eu já fui chamada a atenção porque eu era muito dada. Quer dizer, incomoda porque chega a gatinha toda ali no stretch, tipo, no salto, no batom, e mas agora eu é acho porque o máximo, trata as vou pessoas abraçar, bem. chamar, senta, vamos tomar água, calma, relaxa, respira, senão não vai voltar pra casa. Então é assim, sabe, tudo normal, tentando. Às vezes a pessoa tá ali desesperada, achando que é uma dor de cabeça, e não é uma dor de cabeça, é uma doença que ele vai morrer dentro de dias, meses. E às vezes não é nada, é simplesmente um resfriado, que ele ficou com a sinusite atacada, e até o médico vem, que tem todo aquele protocolo de exames, de tudo isso, mas a maior parte do tempo é a enfermagem. É a enfermagem. Agora, Mari, você que trabalha muito perto ali da vida e da morte, a gente fala, diz que bastidor de hospital é uma loucura. Que já alguns veem coisas, que antes do processo de desencarne tudo acontece. Já aconteceu alguma coisa meio sobrenatural aí, entre um plantão ou outro? Acontece Alguma coisa que te deu medo? que me deu medo? Eu, na verdade, nunca tive medo. Nunca tive medo, até mesmo Medo. porque é uma coisa que eu sempre vou fazer se caso for óbito. Antes de fazer qualquer procedimento ou em qualquer corpo, inclusive criança, adulto, licença, peço licença, faço eu, mentalmente, minhas orações, mas eu converso muito. Olha, vamos fazer esse procedimento, seu familiar está te esperando, eu tenho que preparar o rosto para não vai com essa cara feia, que ninguém quer ficar feio, não vai chegar feio lá, que Jesus também não quer isso. Então assim, mas eu peço licença, eu tento fazer o meu melhor, sabe? Mas eu nunca tive medo, assim, eu acredito que eu já tive medo de uma remoção, que eu fui num lugar perigoso e eu fui buscar um paciente. O paciente, uma troca de tiro com a polícia, perto, não em Barueri, mas perto. Então, o primeiro socorro e tal, e eu fui, o cara, uma troca de tiro, o cara já estava morto. Só que quando a gente chegou lá, o cara estava rodeado de gente e o cara falou, salva ele. Só que eu só era técnica e a minha chefe se vira. E ele falou, salva ele, não deixa ele morrer. Só que o cara já estava morto. Não. O cara já estava morto. E minha enfermeira, Mari, pega esse acesso. Só que eu ia pegar um acesso no morto. Meu Deus. E nós pegamos um acesso no morto. E ela pega o acesso e vamos doutor. E põe esse cara na ambulância. Vazamos pro PS. Eu não sabia se eu tinha perna, se eu tinha braço, se eu tava com luva, se eu não tava com luva. Eu só queria sair dali. Mas foi uma coisa horrível. Que, assim, uma sensação de medo, tipo, não de medo de cuidar do morto, que eu não tenho, de medo de morrer lá onde eu nem sabia que lugar era aquele, sabe? Mas, enfim, hoje em dia tá menos, mas tem os mutirão, já fui no mutirão na época do meu estágio. O que é mutirão? Mutirão é quando o município se reúne, faz aquela campanha e vai fazer aferimento de pressão alta, das pessoas, pressão, sim. diabetes, Sim. Marcar consulta, que está atrasada, essas coisas. E nós fomos Tudo preventivo, né? Tudo preventivo. E nós fomos numa área bem simplesinha, bem pobrezinha de Pirapora. Bem no meio do mato mesmo. E aí o exército acompanha você. Era o exército de um lado e o tráfico do outro. E demorou, e aquela muvuca, e demora, e não começa. Aí apareceu um negão lá, bem negão mesmo. Aí ele falou, por que vocês não começaram a trabalhar? Aí a minha chefe disse, porque não tem algodão. 30 minutos para o algodão chegar aqui e vocês começarem a trabalhar. Não demorou 30 minutos o algodão. 30 minutos. Então assim, acho que essas 2 vezes na minha vida que eu tive medo de algo. Fora isso, hoje em dia não tem mais, né? No decorrer do tempo você acaba acostumando. Falando dentro da sua área, da carreira, Mari, você viu alguma evolução de lá, quando você começou, para hoje? E para onde você acha que vai a enfermagem no Brasil? Olha, especificamente, evolução eu falo por mim. Mas as pessoas estão muito mecânico. Acha que chega lá, olha, tá tudo bem. É a realidade hoje em dia, tá?
Não é todo mundo, eu não estou generalizando, Ah, mas na maioria dos casos olha, tá tudo bem, tá dormindo, e às vezes nem tá dormindo, às vezes já até morreu. Porque estava quieto, parado, então tá tudo bem, é porque não tá com dor, não tá com febre, não tá com nada, se não tá gritando, então tá tudo bem. É errado. É aquele que não grita que tem que ter cuidado. Você sofre um acidente, está gritando, você tá bem, tá vivo. E aquele que tá ali parado? É aquele que eu tenho que socorrer. Que ele não está me respondendo nada. Então, a isso você tem que ter um pouco mais de atenção. Então, eu procuro me atentar muito mais nesses pacientes que estão calados, porque que estão mais quietos ali, porque eles ficam em silêncio. Eu não sei o que passa, o que está se passando. Eu não sei o que aconteceu no plantão anterior, não sei qual foi o diagnóstico, não sei o que aconteceu. Então, nesses eu tenho um pouco mais de atenção, porque aquele que já está gritando, ele já está chamando minha atenção. sim. Então, eu procuro evoluir para essa parte. Lá atrás você acha que isso não era tão recorrente? As pessoas tinham mais... Não, hoje em dia está muito mecânico. As pessoas chegam, olham e tal, não tem assim... Não, acredito que no bruto, digamos, pôr a mão na massa. Ah, tá Sim. tudo bem, tá dormindo, tá descansando. Se não tá gritando é porque não tá com dor. Então é uma coisa que a gente tem que ter atenção. Atrás, até eu acredito que há um tempo era um pouco mais... As pessoas tinham um pouco mais de cautela. Hoje a área da enfermagem tem muita gente nova. Antigamente tinha um pouco mais de pessoas de mais idade que já estavam nessa área. Que há muitos anos atrás não precisava de tanta tecnologia para entrar na área da enfermagem. Hoje exige muito mais coisas. Então essas pessoas de antigamente têm muito mais experiência do que nós que estamos no mercado hoje em dia. Porque elas já têm um conhecimento de antes, quando não tinha recurso. Sim. Então eu procuro me atentar a isso. Esses pequenos fatos são importantes. Porque Sim. coisa mínima, você pensa que não é nada e de repente se torna um código azul, um código amarelo e aí você perde um paciente. Sim. Por motivo de bobagem. Tá dormindo? Não tá dormindo. Fez hipoglicemia e morreu, ninguém viu. Não chamou. Sim. Entendeu? Então assim, eu acho que é uma coisa que você tem que ter muita atenção. Requer muito cuidado. Nesse cenário aí, Mário, que recado que você dá para aquele jovem, geração Z, que está flertando aí com a enfermagem, entre decidir se vai ou não vai seguir com essa área? Olha, é difícil, porque tem até um ditado aí que o pessoal fala de enfermagem por amor. E muitas pessoas hoje em dia tratam mal o colega, às vezes o colega trata mal, às vezes você não dá um bom dia, você responde mal, e aquela pessoa que veio para fazer uma consulta não estava esperando isso. Estava esperando um senta, me conta o que aconteceu, qual é o problema, vamos começar por aqui. E assim, tudo está muito mecânico hoje em dia. Mecânico que eu falo sem carisma, sem humanidade, sem compaixão pelo próximo. Sim. As pessoas não têm mais isso. E isso é uma coisa que eu não quero perder, essa essência. Eu sempre quero ter trazer para o meu lado, porque se você faz com que o paciente confie em você, você dá 10 plantão de boa, cansada, com dor nas pernas e tudo, mas se você tem aquele paciente que, essa pessoa vai cuidar de mim, eu confio na medicação que ela está fazendo, não tem coisa melhor. Você trabalha um plantão maravilhoso. Então, assim, o que eu falei para você antes, eu repito novamente e falo. Busquem, porque hoje em dia quem tem oportunidade aproveita, porque não é fácil. Eu abri mão da minha faculdade para o meu filho se formar, para ter uma família bem hoje, para ele sustentar a família dele, e acabou que eu não consegui ainda retomar a minha, mas se eu tiver oportunidade, eu quero sim estudar, eu quero continuar, porque na área da saúde, quanto maior o conhecimento, maior a possibilidade de você salvar uma vida. Sim. De você salvar uma vida. E na dúvida, não faça. Não faça. Pergunte, não tenha vergonha, não sei. Olha, estou com dúvida, pergunta para o colega, pergunta para o doutor, pergunta para a médica, pergunta, não interessa, pergunta. Sim. Porque na dúvida, você não tenha medo. Não tenha medo de perguntar, não tenha vergonha. Sim. Não importa, se a pessoa estiver de mau humor, problema dela, você que vai fazer o seu dia, você que vai fazer o seu plantão. Sim. O decorrer do seu cuidado é seu. Ô Mari, o ano passado a enfermagem ganhou aí alguns holofotes justamente por causa da participação daquele rapaz baiano lá no Big Brother,
que era da Da enfermagem. enfermagem. Ali a gente começou a ver muita pauta sobre a questão da carreira, né? Queria que você me dissesse quais são as principais reivindicações hoje do profissional da enfermagem. Olha, o profissional da enfermagem busca muito, eles estão buscando aí o piso salarial. Eu não posso questionar, isso é uma coisa perfeita, é maravilhoso. Mas já tem instituições por aí que pagam mais do que o piso. Mais do que o piso. Por exemplo, no Nordeste, isso daí seria fantástico. Aqui em São Paulo tem lugares que, se realmente dar segmento, muitas pessoas não vão querer. Muitas pessoas vão pedir a conta, vão trocar, vão sair, vão procurar outro, porque não vai compensar. Sim. E assim, para algumas instituições é bom, mas tem instituições que pagam muito mais do que o PIS. O pessoal briga pela folga de 30 horas, o pessoal briga pela folga aniversário, o pessoal corre atrás. Só que também tem que fazer, né? Tem que fazer por merecer. Então, não que eu estou desmerecendo a área da saúde, jamais, porque eu sou apaixonada. Eu acho que eu não sei o que seria de mim até hoje, porque eu faço porque eu gosto mesmo. Saio de casa todos os dias com aquele intuito. Senhor, que eu prepare o meu plantão, que quando eu entrar naquele hospital eu proporciono o melhor para cada pessoa que estiver aos meus cuidados. E é com esse intuito que eu saio de casa. Então, assim, eu não quero nunca que alguém fale, ela fez isso por mim no mecânico, jamais. Eu encontro pessoas na rua que eu não sei nem quem é, e falo, oi, tudo bem? Aí eu, tudo bem, como você tá? Tá melhor? Mas eu não sei quem é, então, e assim vai, mas eu sei que é do hospital. Eu sei que é do hospital. Esse eu já coloquei a mão. E assim vai, no decorrer do meu dia, é isso. Quando alguém fala, eu conheço fulano, não se preocupe, é do hospital, porque é o meu percurso. Do hospital para casa, da casa para o hospital. Sim. Então, é isso. Então, a sua relação com a saúde de Osasco? Você teve alguma imersão? Olha, eu nunca, na verdade, não posso questionar. Porque assim, eu nunca fui uma pessoa que utilizei a saúde de Osasco. Sempre utilizei a saúde de Barueri. Sim. Exceto quando eu tive a minha mais nova, que eu ganhei ela em Osasco. Por coincidência, eu ganhei ela em Osasco. Por coincidência, eu vim parar na época, era Montreal de Osasco, porque eu passava no médico particular em Barueri. E no dia que eu estava ganhando ela, ele estava em Osasco e eu vim atrás dele. Sensacional. Tem uma ponte em Osasco. Então, assim, tem uma pontezinha em Osasco. Então, não tem como. Tem uma ligaçãozinha, mas assim, nesse decorrer do tempo, eu procuro, a gente faz remoção e tal, a gente vê o decorrer da saúde como é. Eu acho que é uma coisa, igual eu falei pra você, é muito complexa, porque tudo é muito trabalhoso. E a área da saúde, por mais que tá bom, para o paciente não tá bom. Sempre tem alguma coisinha, então. Sim. E assim vai, é desse jeito. Mas eu sou apaixonada, então eu não posso questionar. Você trouxe uma coisa que eu gostei muito, que foi a sua paixão em trabalhar pelo SUS, né? A gente sabe que... SUS é tudo na nossa vida, nas nossas vidas. E a gente sabe que sim, há problemas, mas a gente também reconhece que existem tantos países que às vezes a gente baba ovo ali, Estados Unidos, que se a pessoa cai no chão, ninguém nem pega porque não tem para onde levar. Exato. Porque essa pessoa não vai ter atendimento. Nesse cenário, o que você diz para as pessoas que reclamam tanto do SUS? Mesmo sabendo que ele poderia melhorar. Olha, é até chato eu falar algo assim parecido, mas a maioria das vezes são pessoas que sabem, o SUS tem muitas portarias maravilhosas, que as pessoas às vezes não entendem, mas é aquela coisinha, não calça o chinelo da humildade. É isso. O mal do ser humano é esse, não sabe ser humilde. Porque às vezes está ali numa cama confortável, ar-condicionado, TV no quarto, a comida vem na hora certa, mas está reclamando, e é SUS. Pega o seu dinheirinho e vai no hospital particular pagar isso tudo para ver. É SUS, então assim, eu acredito que as pessoas hoje em dia, o mundo em geral está muito descrente. As pessoas não sabem mais o que é ser humilde, ter humanização. Eu saí da minha casa com o propósito de chegar lá e proporcionar o melhor para o paciente. Eu quero que ele se sinta acolhido, para eu poder voltar amanhã e saber que mais um dia de dever cumprido.
porque eu vou voltar amanhã e eu quero que ele esteja bem. Então, assim, que ele se sinta, eu vou melhorar, eu vou sair daqui, eu vou voltar para minha casa. Porque também tem essa de você chegar e ouvir, eu não quero ficar nesse hospital, porque esse hospital é isso, eu não quero, é SUS. O SUS é nosso, a gente tem que aproveitar, a gente tem que usufruir, tem que usar, mas a gente também tem que se colocar no nosso lugar. Mas no que dependesse de você, se eu pudesse melhorar alguma coisa no Sistema Único de Saúde, qual que seria o primeiro eixo que você tentaria incidir, Mari? Eu acho que eu entraria na parte das vacinas. As vacinas. Eu acho que o SUS tem que investir um pouco mais nas vacinas. Eu, na minha opinião, talvez, eu estudei um pouquinho sobre o assunto. Eu acho que a prioridade, o SUS, assim, em relação às vacinas, ficou muito focado naquela parte infantil. Primeira dose, segunda dose, poliomielite, tríplice viral, Zé Gotinha, e estabilizou ali. Ninguém correu mais atrás de uma vacina. Por exemplo, a Covid veio uma vacina desenvolvida aí no período de 1 ano. Eu acredito que o SUS teria que investir um pouco mais nesse tipo de medicamento injetável, vacina. Porque poderia, agora não, hoje nós temos aí as vacinas da gripe, H1N1, mas acho que a vacina seria o foco. Evitaria muito o uso de medicamento desnecessário, porque a criança toma uma vacina, daqui a 3 meses toma a segunda dose, daqui a tomar outra e acabou. Aí chega uma certa idade e acabou. Então eu também acho que o SUS deveria investir nisso. Em vacinas. Legal, que também fosse para o adulto. Para o adulto, em geral, para o adulto, para o idoso, para a parte juvenil, tudo. Porque é uma coisa que engloba tudo. Ô Mário, mas o que parece é que a gente parece que se perdeu um pouco até nessa questão de vacina. Né? Porque a gente vê uma desaceleração da coisa da vacina quando a gente era exemplo fora para o mundo inteiro em relação à cobertura vacinal. Exatamente, por isso que eu falo para você, a vacina estabilizou ali nas crianças, no período de nasceu... 80, eu lembro acabou, que era nossa. Parou, a criança parou ali a gripe isso, a gripe aquilo, rubéola, poliomielite, aí falam que foi erradicado. Parou ali, sabe? O tratamento da vacina estabilizou nessas dosagens, nessas vacinas e acabou. Então agora, depois de muito tempo, veio a HN1 e agora essa vacina da Covid. Primeira dose, segunda dose, terceira dose e, se eu não me engano, a quarta e quinta dose. Já. Então, mas assim, eu acredito que era um projeto, você deveria ter um projeto para o SUS investir um pouco mais. É óbvio que isso daí é anos de pesquisa, demora, mas... Agora, Mário, gosto desse seu ponto de vista em relação às vacinas, mas queria que você falasse pra gente. Poxa, elas estão ficando impopulares, a gente já tem um monte de pessoas indo contra o uso da vacina. Você é absolutamente pró-vacina. Por que você acha que as pessoas começaram a não acreditar no potencial da vacina? Na verdade, foi agora depois da Covid-19. Chegaram assim eu acredito que, em geral, teve esse comentário. Eu não sei se chegou a sair nas redes sociais, mas a gente que trabalha no decorrer do dia, acabou que esses comentários chegou. No caso, se eu não me engano, foi a 4ª dose da Covid que começou a dar muita trombose. Então, e detalhe, a trombose estava em mulheres, mais em mulheres acima de 35 anos. Então, depois disso, as pessoas falavam, tô com reação, tô ficando com gripe e tal, depois que eu tomei a vacina, tô pior. Fiquei pior, mas é vírus vivo, é vírus incubado. Então, até a pessoa entender que aquele vírus tem que adaptar ao organismo, a pessoa se recusa totalmente. Totalmente. Então, depois da Covid, piorou a situação em relação às vacinas, porque muita gente não tomou a 4ª dose, a 5ª dose e nem vai tomar. Porque o comentário da trombose evoluiu. Então, assim... Aí já é um problema de fake news, você acredita? Exatamente. Então, assim, mas eu acredito que as vacinas seria ideal. Evitaria muita coisa. Não evitaria, como que se diz? Iria amenizar. Seria um processo de prevenção, igual é realmente. Por exemplo, o HPV. HPV foi uma ideia maravilhosa para os adolescentes na escola.
já está prevenido um câncer de útero daqui a 20 anos, 30 anos. Então, do meu ponto de vista, a vacina seria ideal. Apenas aceitem, aqui nós somos vacina sim, e dessa vez né? com o apoio moral e profissional de uma grande mulher, gente, que está no olho dela. Ela fala do ambiente que ela trabalha, ela é apaixonada totalmente pelo que ela faz. Essa daqui não tem deprê para sair de casa para o trabalho. Igual a mim, você sabe que eu amo muito também tudo que faço. Tudo que faço. Chuva. E como é gostoso a gente é mais feliz quando a gente gosta. Porque a gente, na verdade, a gente passa mais tempo no trabalho do que com quem a gente ama, do que com amigos. Então, eu acho que é vencer. Especialmente quando uma mulher preta vai lá e consegue achar um lugar que ela sabe que gosta. Muito, não tem valor, não tem dinheiro, não tem nada que pague você chegar lá, você saber que você salvou uma vida, você saber que aquela pessoa vai estar bem amanhã, porque você contribuiu para que ela esteja bem. Então você já chega no plantão, fulano está bem? Fulano está bem. Então isso não tem dinheiro que pague. Linda, linda, doce, humana, é isso que a gente está falando, né? O olhar da saúde, e tomara que isso se expanda, gente, para que o olhar feminino, para aquilo que a mulher tem desde a maternidade. Verdade. Claro que a gente vai melhorar todos esses ambientes se a gente tiver muito mais em peso, né? Então essa aqui é a nossa querida Mari, representando aí a saúde, no fronte da saúde, lutando para que para que os nossos entes queridos permaneçam bem, permaneçam com vida, e se não for para permanecer com vida, que tenham dignidade dentro desse processo, né, Mari? É bem assim. Mari, dá uma mensagem final aqui para essa turma, especialmente para essa galera aí que está pensando em ir para essa área tão necessária da área médica. Eu falo para esse pessoal aí novo que está começando, que todos os dias, independente de sol, chuva, frio, calor, saiam de casa determinados. Determinação é tudo, foco, mas que tenha foco de saber o que vai fazer lá na frente. O que você vai fazer é importante, porque aquilo depende, aquela pessoa que você vai fazer, que você vai cuidar, depende de você, depende dos seus cuidados. E até mesmo porque a gente não sabe o que pode acontecer no decorrer do dia de amanhã. Hoje eu estou aqui sentada, amanhã eu posso precisar daquele leito que eu estou cuidando de um paciente. Então, eu espero que não, mas saia de casa determinado a fazer com carinho, a desejar que aquela pessoa realmente melhore, que vá para casa, que volte para os seus familiares, porque o familiar fica ali lutando. A maioria das vezes não tem nem o dinheiro da condução e está ali firme, na fé, porque eles estão confiantes. Então, saiam de casa prontos para fazer aquilo com amor, decididos, determinados, mas na dúvida, não faça. Não faça. Essa eu adorei. Não faça. Mas na dúvida, não faça. Eu sou dessas, não faça. Mari Pereira dos Santos, Mari querida, muito obrigada. Pela trajetória linda que você construiu, sem desistir. Obrigado de coração. Olha, o que eu mais quero, Mari, é que você volte, consiga acabar essa faculdade de fisioterapia. Eu acho fisioterapia lindo. Eu vou. Não, sério, eu acho lindo fisioterapia e que você acabe. Mas eu tenho certeza que você vai acabar. Eu vou sim. Porque só esse seu começo, esse seu desenlace de marido, de deixar filho para você ir atrás da sua vida, já está escrito, tá? E que eu possa saber disso para poder comemorar de onde eu estiver. Muito obrigada a todos por estar aqui, sem palavras. Feliz demais. E mais uma vez, eu sou apaixonada pela enfermagem. Muito. Ela não canta de assim, ó, antigamente, na época quando surgiu a enfermagem, era a Florence. A Florence era branca, mas eu sou a Florence pretinha. Ai, que tudo! Quem não conhece a Florence pode pesquisar. Vai pesquisar. Total. Não vamos. Agora a gente já deu. Agora você que deu o seu Google. E não só dê o seu Google, já se inscreva aqui nesse canal, tá? E nos compartilhe, fortaleça esse espaço que busca trazer tanta mulher importante, necessária, gente, para que a gente possa avançar num país mais igualitário e mais justo. Beijo para você que está aí de casa, que está nos assistindo, de onde quer que esteja. A gente se vê na próxima. Até mais. Beijo.